Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tá animado aí? Tá com frio? Como é que tá aí? Tá bom, né? Deixa eu abaixar aqui. Vamos lá, graças a Deus, mais uma semana aí conosco, mais uma semana do Celebrando a Vida. Nós estamos ainda aprendendo aí como que nós vamos lidar com esse ao vivo, né? Agora já com presencial. Na semana que vem... Peraí, galera. Na semana que vem, nós temos novidades para vocês, viu? Nós vamos falar isso na igreja na segunda-feira, mas na reunião nossa de líderes. Na semana que vem, na sexta-feira, tem uma novidade enorme, muito boa para nós aqui da igreja e do Celebrando a Vida, tá joia? Então, aguarda aí que sexta-feira uma grande surpresa para todos nós. Vamos orar, né? Eu quero orar e colocar já essa reunião na mão do Senhor. Amém, queridos? Pai amado, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, falado nesse lugar. Obrigado, meu Deus, pela mão do Senhor sobre nós. Pelo carinho, Senhor, pela dedicação que o Senhor tem conosco, ó Pai. Pela paciência, Deus mesmo. Nós não merecemos tanta graça e perdão assim, o Senhor ainda faz com tanto amor, ó Pai. Queremos colocar nossa reunião nas suas mãos mesmo, para que o Senhor venha nos edificar. Usar hoje a nossa psicóloga Sandra, Deus, para que ela possa nos edificar com a Tua palavra, ó Pai, e assim aprendemos a viver de uma forma melhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Bom, para quem não sabe, né, para quem está vendo aí no YouTube também, agora a partir da semana que vem vai estar no YouTube. A gente ainda está com um processo de aprendizado. Hoje nós estamos, graças a Deus, com o Tiago aqui, que ele é o técnico aqui da nossa igreja, ele é um profissional da área, ele trabalha com isso. E hoje ele está nos ensinando aqui, graças a Deus pela vida dele. Muito obrigado, viu, Tiaguinho? Obrigado mesmo. E nós vamos chegar lá, Hoje eu comprei um microfone lapela, sem fio, acabou não dando certo, o microfone veio com defeito. Deus está testando a minha paciência, então aqui deixa aqui, vamos lá, né? Vamos que vai dar certo. Para quem não sabe, nosso grupo Celebrando a Vida começou há uns 3 anos atrás, mais um pouquinho, 3 anos e pouco, com o intuito de trabalhar com a comunidade terapêutica e com os familiares da comunidade terapêutica, não é? Trabalhar com a codependência. Não é? Mas nós entendemos que nesse tempo, nesses 3 anos, muitas coisas estavam envolvendo as famílias, não só a falar sobre a dependência química, mas também falar sobre a codependência e também das dependências emocionais e as relações familiares. Então nós vimos que quando nós tratamos as famílias e as problemáticas das famílias, nós temos muito mais êxito no tratamento da dependência química do dependente. Então tem sido, graças a Deus, tem sido uma ferramenta muito legal para nós e para as famílias também. Mas também não está aberta essa reunião, não é só para as pessoas que têm algum problema com dependência química. Não, a dependência emocional é um problema sério que precisa ser colocado em pauta e também ser discutido. E aqui nós discutimos essa dependência emocional. Você pode ser um dependente emocional da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. Você pode ser um dependente emocional até do seu cachorro. Você pode ser um dependente emocional de várias maneiras. Então nós trabalhamos com isso daí, né? É engraçado falar de dependência emocional de cachorro, né? Eu estou vendo aqui uma reação, mas na verdade eu já tratei de uma pessoa que ela tinha tanto amor pela cachorra, que ela foi fazer uma terapia, porque ela não tinha tanto amor com as pessoas como tinha com a cachorra dela. E o terapeuta falou de que, por que era isso? Porque a cachorra, ela não reagia com as insatisfações dela, não reagia com a tristeza, não reagia com a amargura, não reagia de forma negativa com as agressões, sempre estava lá disposta a dar o melhor da cachorra, dar carinho para o dono. Então ela tinha um amor excessivo pela cachorra. É uma dependência emocional. Tá certo, psicóloga Sandra? Tô certinho? Tá vendo? Então é isso aí. Então aqui é cultura. Amém, queridos? Estão entendendo ou não? Então, glória a Deus. Aqui tem os meninos aqui, se empolgaram, que começaram a ensaiar ontem, hoje, né? Pensei que seriam uns 2, 3, mas veio um coral aqui da comunidade terapêutica, né? Graças a Deus, homens valorosos, com os cabelos todos assim, tem uns cabelinhos bacanas agora. Cadê o cabeleireiro lá que tava lá? Ó? Então, olha lá, o que tava lá, o cabeleireiro ali. Então tem uns caras que estão brilhando aqui, né? Cabelo brilhando. Graças a Deus por isso. Amém?
Vamos lá então, Deus abençoe vocês. Amém. Amém, irmãos? Boa noite, Pai do Senhor Jesus, para todos os irmãos. Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, né? Onde você estiver aí, você pode adorar o Senhor também. Quem souber, ouve o nosso. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração.
Só as vozes agora, hein? A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. De novo, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Toda honra, toda glória. A Ele a Glória a Deus. Amém? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vocês que estão aí, pode sentar, queridos, pode sentar, por favor. Vocês que estão nos vendo aí pela internet, por favor, dá um toque para nós aí se o som tá bom, se tá tudo certo. Não sei como é que tá aí, né? Vamos ficar bom nesse negócio. Amém? Amém mesmo ou não? Amém. Glória a Deus. Cadê a Sandra? Sandra, vem cá, minha filha. Sandra, ela é psicóloga, está conosco desde o início do nosso grupo, né? Tem nos ajudado não só aqui na Celebrando a Vida, mas também a Sandra faz parte do nosso ministério Sentada à Mesa do Rei, tem nos ajudado em muito, né? Então, uma parceira nossa. Deus tem nos abençoado muito com a presença dela no nosso meio e tudo que ela tem, as coisas que ela faz, as coisas que ela faz conosco aqui é muito bom. Eu sou apaixonado, ela me irrita, mas eu sou apaixonado nela. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, então vamos receber a da palavra. Então, dá uma olhada para ver se está tudo certo o som. Aqui o som tá bom, então tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá, então. Deus abençoe, Sandra. Amém, Amém, queridos. Amém. Na verdade, parece, né? Você pode até concordar. Parece que fica rasgando seda, mas não é, não. Eu sei que o Dudu me ama, senão eu não estaria aqui, né? Sei que ele me ama muito e eu também amo muito ele, a sua família. E, gente, para mim estar aqui é um presente de Deus. Um presente de Deus mesmo. Há muitos anos atrás, Deus colocou no meu coração que as famílias... havia uma necessidade de trabalhar com as famílias, né? E o dia que o Dudu me convidou, né? Ele falou aqui que faz mais ou menos uns 3 anos, faz 3 anos, 9 meses. Porque foi 1º de setembro, né? É o aniversário do meu marido e foi quando nós começamos esse trabalho. E todas as vezes que eu estou aqui à frente, é uma responsabilidade muito grande, correspondendo mesmo ao chamado de Deus, e eu me sinto privilegiada, né? Porque eu sei que eu não tenho nada a oferecer, mas eu me dispus e de alguma maneira o Senhor tem me usado, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre famílias fragmentadas. Quem já ouviu essa expressão, fragmentado? Tem até uma série, né, na Netflix que chama Fragmentado. O que é fragmentado? É uma coisa quebrada, ou seja, uma coisa que não está funcionando como deveria. Então o tema, não sei se todos viram, né? Famílias fragmentadas e as consequências sociais. Hoje nós vamos aprender
uma coisa que a Maria já falou aqui também, né? Dá a impressão de que todas as ministrações aqui são parecidas. Elas têm até a mesma expectativa, né? Algumas coisas são parecidas. Mas, infelizmente, a gente vê que por mais que a gente fale algumas coisas, ainda a gente se depara com pessoas com dificuldades nos relacionamentos. Eu não vou pedir para você aqui levantar a sua mão, quem aqui tem dificuldade com o seu relacionamento? Né? Eu seria a primeira. Por quê? Queridos, é um desafio muito grande. Às vezes você olha lá para um casal que, né, tá na igreja, tem uma liderança, tá à frente de um ministério, e você fala assim, com ele funcionou, dá tudo certo, e comigo não funcionou. Às vezes gera até uma frustração, sim ou não? Querido, nada funciona redondinho. Nós temos lutas, temos guerra, travamos guerras, mas é uma luta constante. A boa notícia é que nós podemos vencer todas elas. Vamos trabalhando, vamos lutando, vamos investindo e a gente vai vencendo essa batalha. Tá certo? O que é uma família disfuncional? Quem já ouviu essa palavra disfuncional? Algo que não funciona. Eu adoro que vocês respondam, viu? Por isso que eu gosto dessa plateia aqui, porque, né, tinha um irmãozinho que falava, identifico. Pra gente aqui é uma resposta legal. A gente fica olhando pro rosto de vocês e vê que tá gerando algo. Isso é muito interessante para nós. Então, vocês fiquem livres, tá? Então, o que é uma família disfuncional? É uma família que não está funcionando como ela deveria, em vários aspectos. Às vezes funciona bem numa área e às vezes não funciona bem na outra. E nós que somos casados, eu sou casado há 35 anos. Meu marido também me ama muito. Eu acredito nisso. É um homem, ó o Lucas confirmando, olha isso, gente. Mas amém. E o Senhor tem renovado esse amor constantemente, senão não funcionaria também. E eu hoje posso dizer que o meu casamento está melhor do que há alguns anos atrás. Eu vou falar de novo para ouvir um amém. Eu posso dizer que o meu casamento está melhor hoje do que alguns anos atrás. Amém. Né? Por que está melhor? Porque é um investimento. Conheço uma pessoa que ela não acredita na família. Vocês já ouviram também a expressão casamento é uma instituição falida, né? Ela fala assim, essa pessoa fala assim, filha, o tempo, como que ela fala? O tempo corrói até esgoto de cano. Ela usa essa expressão. E o casamento, se não houver um investimento maciço, contínuo, diário, ele vai realmente, a tendência é falir. E se desgastando e vai corroendo ali. Aquilo que no começo, sabe aquele friozinho na barriga? Né? Parece que tem umas borboletinhas. Com 35 anos de casada, não sobrou uma borboletinha. Mas sobrou aliança, cumplicidade, um amor que a Bíblia fala lá em Coríntios. O amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece. Esse amor é o que eu tenho hoje, né? É uma coisa que me acrescenta. Vamos lá, eu falo muito, eu tenho que vigiar aqui, senão o povo começa a levantar a plaquinha. Então, amados, para uma família funcionar, ela tem que estar bem no social, no espiritual, no afetivo e no cultural. Quando alguma dessas áreas deixa de funcionar, o casamento, as relações começam a ficar fragmentadas. E quem aqui tem filhos? Por favor. Mesmo que não... Isso. Quando um casal não vai bem, quem são os primeiros a serem afetados? Os filhos. E aí, sabe o que eu percebo? Você já deve ter percebido também, que parece que é um círculo, né? Então, o casal casa e aí ele começa a ter uma família disfuncional e aí ele começa a criar aqueles filhos naquele ambiente descontrolado, aquele ambiente insalubre para a criança.
e aquela criança cresce, fica um adolescente, um jovem, se casa, e o que vai acontecer com esse jovem? Ele vai formar uma família disfuncional, se ele não tiver encontro com o Senhor, né? Hoje, uma moça me relatando, 2 irmãos dela morreu, né? Um pelo tráfico e outro por uma coisa lá. Aí eu falei pra ela, nossa, você é tão mansa, seus irmãos são tão bravos, né? O que aconteceu? Ela falou assim, eu tive um encontro com Deus. Eu falei, oh, glória. E assim, isso enche o nosso coração, né? Porque por mais que a nossa personalidade, o nosso caráter foi formado de uma maneira equivocada, de uma maneira não tão saudável, nós temos o Senhor que faz, que refaz, que constrói, que renova. Posso ouvir um amém? Amém. Eu vou falar de novo, você vai receber aí a sua necessidade. Nós temos um Deus que faz, refaz, renova, coloca onde não existe. Amados, Deus cria aonde não existe. Amém? Amém? Então, por isso, nós acreditamos nas restaurações. Para um casamento funcionar, esse casamento tem que ser dinâmico. Sim ou não? Amém. Ele tem que funcionar de forma harmoniosa. Ai, você está falando aí na Alice no País das Maravilhas. É uma utopia. Não é. Precisa haver investimento. A gente falava muito aqui sobre a Pri. Quem conhece a Pri? O que é a Pri? A preguiça. No começo, eu não posso sair. No começo, nossa, a gente só falta adivinhar, né? O que o esposo quer, o que a esposa quer, sim ou não? Sim. Amados, hoje eu quero levar você aqui ao romantismo. No começo do namoro, meu Deus, quanta loucura, né? Aí é um investimento maciço. Depois, com o passar do tempo, você para de investir nesse relacionamento. Né? No começo é amorzinho, lindeza, gracinha. Depois é, que foi? No começo é amor. Oi, querido. Aí, né, se não há um investimento, se não há um entendimento que casamento precisa haver um investimento maciço, tá bom. Tô falando alguma mentira, gente? Não. Ou se não esse gesto, né? Há uma expressão também que os homens usam e a gente gostaria de pedir aos homens, não façam isso. Gente, Deus não se agrada disso. Quando a mulher diz algo, e principalmente se ele está errado, sabe o que ele diz? Você tá louca. Ficou louca? De onde você tirou isso? É impressionante. E isso aborrece muito, entristece muito nosso coração, que às vezes a gente está ali falando uma verdade, a gente sabe que... E aí, para se safar de uma verdade, ele vira e fala, você ficou louca? Você só pode ser louca. Ou senão, ele vai mais além, né? Você é louca igual sua mãe. Queridos, no começo do namoro, por mais que a sua sogra seja lá uma pessoa difícil, você diria isso pra ela? Você é louca igual sua mãe. Você é surtada igual sua mãe. Você diria? Claro que não. Por quê? Porque você estava investindo. Você estava cativando. Você estava conquistando. Querido, e agora você está lá, com 20 anos de casado, 10 anos de casado. Você conhece a palavra de Deus. Se você não vai pela palavra de Deus, a gente vê que os casamentos, quando há uma separação, é muito ruim, né? Então, assim, por que não investir? Você não estava tão doido quando casou. E se estava, Deus vai consertar as coisas, amém? Teve um irmãozinho ali que falou que estava. Vamos lá. Como que surge uma família disfuncional, né? Amém, amados. Aqueles que estavam muito doidos quando casou, o Senhor faz nova todas as coisas, tá bom? O que geralmente faz uma família se tornar disfuncional? Dependência e manipulação emocional. Alguém conhece essa fala? Dependência emocional, codependência. Quanto que a gente fala aqui, né?
A gente fala pouco disso aqui, meninos? Muito pouco de codependência, de dependência emocional. Hoje o Dudu trouxe, né? Que às vezes a gente fica dependente até de um cachorro. E isso tem se tornado cada vez maior. Por quê? Porque o cachorro não decepciona. A patroa chega lá em casa louca, surtada, varrida. E ele não olha para ela e fala assim, você tá louca? Não, né? Ele não fala. Então, assim, a gente vê, eu ouço, vejo no Face, pessoas que eu até conheço, dizer assim, ai, como eu sou feliz em não ter tido filhos e ter tido um cachorro. Eu tenho 2 filhos, os 2 casaram esse ano. Orem por mim, porque eu tô na síndrome do ninho vazio. Me descobrindo, fico com aquele marido lá em casa, né, que... Estamos agora em lua de mel, né? Mas 35 anos de casada, né? E, gente, o Senhor tem feito muito, 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 muito. Por quê? Porque eu e meu marido temos entendido que nós vamos envelhecer juntos. E nós vamos envelhecer da melhor maneira possível. Um amando o outro. Um fazendo tudo para o outro. Já tive crises no casamento enormes. Muitas crises, a ponto de achar que realmente não conquistaria. Mas o Senhor fez. Se fez na minha, pode fazer na sua. Amém. Né? Vamos supor que eu seja mais bonito que você. Mas Deus não olha isso, né? Então você tá no lucro. Bora lá. Dependência emocional. O que a dependência faz? Ela limita o crescimento, o desenvolvimento. Sim ou não? Alguém já passou por isso aqui, não já? Superproteção. Quem geralmente é superprotetora? As mães. Chega a sufocar, né? Se puder, coloca aqui de novo. Amados, funciona a mãe superprotetora? Não funciona. Aquela mãe que quando a criança faz algo errado, o adolescente faz coisa errada, ela esconde do pai. Queridos, eu vou dizer a vocês, isso é um dos piores erros que as mulheres cometem. Não faça isso. Se você tem esse hábito, busca em Deus, não faça isso. Essa criança precisa tanto do pai como da mãe. Então não faça isso, você não está ajudando o seu filho. Tem crianças, amados, que não tem liberdade para nada, ela não se desenvolve. E aí quando ela cresce e se torna um adulto, no primeiro perrengue, a primeira dificuldade, eu vou ligar para a mamãe. A gente vê em vídeos, né? Vocês devem assistir também vídeos, que o cara lá às vezes é um bandido do pedaço, aterroriza um bairro. Quando o negócio fica feio, eu quero a minha mãe, chama a minha mãe. E agora os memes da vacina? Ô mãe, né? Por quê? Porque aquele jovem não teve, a mãe ficou ali muito protetora. Não teve, a criança não teve, o adolescente não teve a oportunidade de crescer, de se desenvolver, até de criar anticorpos. Tá certo? Imaturidade. A gente vê muito, é muito comum a imaturidade. E o que acontece com a maturidade? Há uma manipulação. Vocês estão entendendo? Estão identificando? E aí, com a manipulação, você subjuga o outro. Você não dá crédito para o outro. Você está sempre manipulando. A manipulação é uma das armas horríveis e funcional que Satanás tem. É uma das piores coisas, você lidar com uma pessoa manipuladora. Não faça isso, queridos. Toda vez que eu disser assim, não faça isso, queridos, anote isso aí na sua mente, que depois você vai entender por que a gente está dizendo isso. Não faça isso. Se você tem uma personalidade, se você criou um hábito de manipular, busca isso em Deus, para com isso. Isso não funciona. Nem para você e nem para aquele que você está manipulando. E ninguém gosta de ser manipulado, sim ou não? Sim. E a pessoa inteligente, quando vê que está sendo manipulada ou o outro está tentando manipular, ela, se dispersa. Excesso de autoritarismo.
Na nossa sociedade hoje, no século XXI, a gente não vê mais isso. Mas, querido, antigamente parece que, assim, vocês já ouviram a expressão? Era só olhar que eu já sabia. Eu nunca entendi isso. Meu pai cansava de me olhar e eu continuava na arte. Eu não sou muito boa de... Ó, olhou pra mim, só que... Vocês vão rir mais agora, né? Eu tenho um filho de 25 e um de 26. Eu olho pra eles e eles já sabem. Comigo não funcionou, mas com os meus filhos funcionou, né? Por quê? Porque, anota isso aí também, havia no meu lar comunicação. Comunicação. Um dos fatores muito importantes em relacionamentos é a comunicação, é o diálogo. Mas uma comunicação eficaz. Porque tem gente que confunde comunicação com berro. Eu acredito que tem pessoas que faz curso de berro. Porque, olha, eu nunca vi tanta, sabe assim, facilidade para berrar. É tudo no berro. Queridos, pensa bem uma criança lá de 3, 4 anos ouvir um berro. Porque no berro tá colocado ali toda a ira. Você já parou para pensar nisso? Que quando você berra ou grita, você tá colocando ali a sua ira. Imagina. Já parou para pensar nisso ou não? Se você tem o hábito de gritar, começa a vigiar. Entendeu? Porque a pessoa pode ser teimosa, mas surda não, né? Surda não é não. Amém? Amém. O que é preciso, queridos, para que esse casamento funcione? Um ponto de equilíbrio. Limites. Hoje nós vemos também uma sociedade, século XXI, onde os pais têm dificuldade de pôr limites. Ai, eu vou ferir a alma do meu filho. Ai, eu vou mexer com o ego dessa criança, com o superego dessa criança. Ela vai ficar uma criança frustrada, ela vai ficar uma criança com problemas. E a gente vê que é o contrário. É necessário que haja limites. Não aquele limite coercivo, agressivo, inflexível. Não esse limite. Mas que ela possa entender. Uma criança não pode. Ela não tem como distinguir o bem do mal. Tem. Não. Nós temos dificuldades, querido. Ai, da liberdade. Não, criança, filho, amados, as crianças precisam de limites. As crianças precisam entender que é necessário o respeito. Certo? Quem aqui conhece uma criança que não conhece limites? Quem aqui conhece um adulto que não conhece os limites? Quem aqui conhece um ancião que não conhece limites? É fácil lidar com esse cidadão? Então é caso de nós repensarmos em colocar limites, que os nossos filhos entendam que é preciso limites, certo? Comunicação. Hoje não tem comunicação quase, né? É celular. Fala com a sua mãe. Ô mãe, fala com o seu pai. Sim ou não? Ou os pais trabalham muito, é uma realidade desse século também, né? Antes a mãe podia ficar em casa, dar uma atenção maior. Hoje os pais têm que sair, trabalhar. E às vezes chega cansado. Mas aí entra aquilo que eu falei no começo, investimento. O que você quer para o seu filho? O que você quer para o seu casamento? Precisa haver investimento. Ah, eu não tenho tempo. É desculpa, porque se você estivesse começando a namorar agora, você teria todo o tempo do mundo. Eu imagino que no começo do seu namoro você chegava do serviço morrendo de sono. E você ficaria ali namorando até a hora que desse certo. Sim ou não? E por que agora a desculpa é o tempo? Responde para mim.
É importante, amados, uma comunicação dentro de casa, marido e mulher. Não uma comunicação com gritos. É uma coisa que a gente vê muito, e se você faz isso, pare de fazer, é você brigar com o seu cônjuge na frente dos seus filhos. Querido, você não tem ideia. Você não tem ideia do estrago que você faz na vida dessa criança. O que a gente vê muito comum é as mães ofendendo, dizendo palavras, né, pejorativas para o marido. Nós fizemos o teatro aqui uma vez, né? E aí eu fiz parte do teatro, eu e meu marido. E aí eu tinha que dizer assim pro meu marido, fala assim, você é um banana. E eu ficava assim, você... E aí o Dudu, fala que ele é um banana. E eu não conseguia falar no teatro que meu marido era um banana. Se você tem a expressão de dizer assim, seu marido é um banana, aí a hora que teu filho tá fora de um limite, aí você, fala com teu filho. Teu filho vai respeitar o seu marido? Claro que não. Eu já ouvi a criança dizer assim, tá louco, pai? Você é um banana. Né? Tô usando essa expressão aqui, mas são outras falas. Queridos, eu quero que você entenda muito que é uma coisa ligada à outra. Né? Nós começamos a falar no começo do casamento, nós estamos em filho, e nós vamos voltar depois para a fase adulta. Porque é muito triste a gente ver que as histórias parecem que vão se repetindo. Né? Então, assim, a comunicação, mas uma comunicação... Gente, isso é muito importante. É uma comunicação assertiva. O que é assertivo? Eu chego, faço alguma coisa e meu marido se aborrece. Aí eu digo para ele assim, o que foi, querido? O que você já tá com esse bico? É uma comunicação assertiva? Não. Querido, eu tô vendo que você tá chateado. O que aconteceu? Foi algo que eu fiz? Né? Isso é uma comunicação assertiva. Eu não gosto que você faz isso. Você não gosta? Por quê? Né? Tenta entender. Por que você não gosta? Parece que não, mas quem me conhece de perto, eu sou uma pessoa bem mansa. Parece que não, mas eu sou muito mansa. Muito longânima. Eu e meu marido, a gente hoje, né, praticamente não discorda de quase nada. Eu e ele somos água e vinho. Mas há uns 6, 7 anos atrás, eu ainda ficava muito brava com ele no trânsito. Queridos, o meu marido tem tantas qualidades que eu não conseguiria aqui enumerar. Tomara que ele assista isso depois. Mas quem o conhece sabe, é um homem assim, de Deus mesmo. Porque foi transformado, porque teve um encontro com o Senhor. Mas o meu marido tem muita dificuldade de localização. Então, assim, ele vai no lugar várias vezes e ele se perde. Ele se perde muito. Identifico, eu também. Ah, Jesus. E às vezes acontecia de a gente estar atrasado e ele entrar nessa rua. E eu falava, não. E agora tem a mulher do Waze. Quem conhece a mulher do Waze? Ou do Google? Ou a mulher do Maps? Desliga aí, manda essa mulher calar a boca. Essa mulher não sabe nada. E a mulher fala, vira à direita. Aí ele virava à esquerda e depois brigava. Até a mulher do Google lá, do Maps, entrava na confusão. Mas era algo que me irritava profundamente. Estou aqui confessando, né? Já confessei, já deu tudo certo, por isso que a gente pode falar. Amados, aquilo me irritava, porque a gente perdia a hora, a gente chegava atrasado. Se eu falasse, ele às vezes falava assim, você quer levar o carro? Não. Né? Aí um belo dia, tava todo mundo indo para a faculdade, todo mundo atrasado, os meus filhos dentro do carro, e aí ele errou feio o caminho, eu virei para ele e disse assim, seu imbecil. Queridos, quando eu falei isso, ninguém falou nada no carro.
Sério, se eu não tivesse tão longe de casa, eu tinha pedido para descer e ido embora sozinha. De tão envergonhada que eu fiquei. Falei, o que eu tô fazendo? Que loucura é essa? Aí pedi perdão para ele na frente dos meus filhos, porque meus filhos, infelizmente, ouviram eu desonrando o meu marido ali. Ele estava muito errado, mas ele já tinha errado tudo. Não estava fácil, mas não justificava eu ter falado ainda mais uma palavra dessa para o meu esposo. E eu pedi perdão e ali eu fiz um propósito com Deus. Nunca mais eu vou mirar com o meu marido por causa de trânsito. E a gente faz o propósito e depois fala, respalda, né, Senhor? Por quê? E aí, queridos, eu fui, com o tempo, eu fui vigiando. Então ele entrava errado e eu quietinha. Sorando em línguas, para não abrir a boca. E aí ele rodava, e ele dizia assim, você sabe onde que nós estamos? E eu falava assim, sei. Por que você não falou? Eu falei, uai, para não dar a briga. Aí ele falava, não, pode guiar então. Aí eu guiava. E deu super certo. E agora ele fala assim, ô filho, onde que a gente vira? E não sei. Amado, resolveu. Amado, era toda vez, meus filhos diziam, todas as vezes dava briga. Em qualquer lugar dava. Mas eu tive entendimento. Entre ter razão e ser feliz, eu escolhi ser feliz. Então, depois que eu, baixei a bola, agora ele confia e ele fala, ó, é por aqui, tem vezes que eu erro, e a gente dá risada, mas solucionou. Algo que poderia ter virado uma coisa grande. Mas eu, puxei pra mim, pera lá, eu não posso fazer isso. Estão entendendo? Eu sei que tem algo que você tá passando aí na sua cabeça, né? Tem algo que eu preciso mudar. E a empatia. A empatia é fundamental. Você se colocar no lugar do outro. Você tentar entender o que está passando com o outro. Por que o outro está agindo assim? Querido, a empatia é a bênção do século. Se nós nos colocarmos no lugar do outro, as coisas mudam muito. Mas a gente não quer, né? Porque a gente é egocêntrico. Tá com problema? Problema seu. Não tenho nada a ver com isso. Ema, cada um com o seu problema. Mas a Bíblia não diz uma só carne, um só espírito? Quando você briga lá na sua casa, quando gera um conflito com os seus filhos, fica bem para todo mundo? Não fica bem para ninguém, mesmo que você sobressaia naquela briga. Mesmo que você fique como, não, falei tudo. Às vezes falou nada. Falei tudo. Ninguém fica bem. Não funciona. É algo insano para continuarmos fazendo. Batendo naquela tecla que não funciona. Certo? Como que as crianças podem ser afetadas? Primeiro, tornar-se crianças rebeldes. Queridos, um lar onde tem agressividade, um lar onde ninguém se respeita. O que acontece? As crianças vão ser agressivas. Não tem pra onde correr. E aí, uma criança agressiva se torna um jovem, um adolescente agressivo, um jovem agressivo, rebelde. E o que acontece? Quando casar, vai repetir a história. Sim ou não? Faz sentido o que eu tô dizendo? Outra coisa. Rebelde. Às vezes, lá no consultório, eu atendo no meu consultório, e aí a mãe chega, geralmente é a mãe que traz, e a mãe chega e diz assim, então, meu filho não se dá bem com o meu marido, eles têm uma relação ali meio truncada, e a minha filha é muito tímida, ou minha filha é assim, sabe? E às vezes ela é agressiva nas palavras, tal. E aí você acolhe aquele adolescente ali, e aí você começa a conversar com o adolescente, e aí você descobre que o pai é agressivo. Que o pai, às vezes sim, às vezes não, faz uso de álcool, drogas, e chega em casa muito exaltado. E aí a culpa arrebenta em quem? Na criança, no jovem, no adolescente. Mas não vê lá o ambiente em que aquela criança está. Não vê o ambiente em que aquela criança está inserida. E, queridos, nós somos espelhos.
as crianças vão repetir, né? Outra coisa que é muito comum, queridos, isso é muito prejudicial. As crianças começam a se sentir culpadas por conta daquele relacionamento, por conta daquelas brigas, por conta daquela confusão. Porque às vezes, deliberadamente, os pais dizem, você faz tudo que seu filhinho quer. Seu filhinho chegou, a água parou. Depois que essas crianças, a gente ouve essas expressões. Quando não, a criança traz para si mesma essa culpa daquele casamento disfuncional. E, queridos, quando a gente está se sentindo culpado, nós não vamos para lado nenhum. Sim ou não? Nós nos sentimos acuados. Quem aqui já se sentiu culpado e acuado? É horrível. Imagina para uma criança que ela nem entende o que está acontecendo. E que ela não pode fazer nada. Porque a criança pode fazer alguma coisa nesse caso? Não. E aí, muitas vezes, a personalidade dessa criança começa a ser distorcida. E hoje já tem estudos que algumas doenças que antes achavam que era só genético, só fisiológico, hoje já tem estudos que um ambiente ruim, um ambiente agressivo, um ambiente desconfortável pode fazer com que as crianças gerem transtornos ou mesmo patologias, né? E hoje, por exemplo, a esquizofrenia, a psicopatia e várias outras coisas têm se revelado mais cedo nas crianças. Hoje é tão comum o TDAH, o TOD, a dislexia, né? Aí você vai ver em casa, a família inteira é no 220. A criança criou. Aí chega na escola, como é que a criança senta e fica lá 4 horas, igual vaquinha de presépio? Vai funcionar? Não. A criança nem conhece o que é limite, o que é respeito. O que é, né, uma cordialidade. Gente, eu deparo com crianças que nem conhecem o que é cordialidade. Às vezes você, sabe assim, agradável com a criança, respeita a criança e você vê ela assim, ó. Sério? Pra mim? Eu posso? De tão não acostumada que ela tá com respeito e com cordialidade. Nós vimos aí, né, acredito que todos assistiram, infelizmente. Outra coisa, deixa eu só falar isso aqui, eu volto. As crianças podem não ter infância. Nem vou perguntar, mas acho que algum de vocês aqui pularam a infância. Uma fase muito importante. Nem tiveram opção de ser criança, né? Aquela criança que ela não tem preocupação. O ambiente familiar é um lugar confortável. O ambiente familiar é um lugar onde ela gosta de estar. Ela se sente segura, ela se sente protegida. Às vezes a criança nem tem essa opção. De tão disfuncional que essa casa é. Quem aqui ouviu alguém falar do Lázaro? Não o Lázaro da Bíblia. O Lázaro aí do... Lá, o matador. Olha lá, o matador. Ó. Como é que é? O lazarento. Fala as cadelas de ovo que comeu. E quem ouviu aqui como foi a história do Lázaro na infância? Claro que não justifiquem, gente, misericórdia. Mas vocês, uma coisa que eu ouvi, ele foi espancado pelo pai e depois ele foi espancado pelo padrasto. Amados, é natural para vocês, se um filho chegar para você e dizer assim, eu tenho medo, o pai chegar para você e dizer assim, eu tenho medo de você, eu prefiro você morto. Foi o que o pai do Lázaro disse. Por que o homem disse isso, gente? Foi um pai ótimo? Não. Né? Esses dias eu ouvi também que a Ludmilla, aquela moça lá que canta, que ela fez uma medida protetiva pro pai. Aí pode dizer, tá riquinho. Mas você sabe o que aconteceu? Você sabe o que o pai dela fez?
Nem eu, porque eu não sou dada a fofoca. Eu não fui saber que era o pai dela. Mas pra pessoa... Tem um motivo. Claro que tem. Pra menina fazer uma medida, né? Uma mulher, né? Vocês sabem quem que é, né? Aquela moça lá que canta, Ludmilla, não sei o quê. Então, pensa bem. Isso, a gente pode falar aqui do que sai na mídia, porque se falar de uma família que é fofoca, né? Então, o que sai na mídia a gente pode falar. Mas pensa bem. Às vezes, se a gente for fazer uma terapia com você, teu pai não foi legal. Tua mãe não foi legal. Talvez você não esteja sendo legal. E aí tem algumas mulheres que batem no peito e dizem assim, eu faço de tudo para os meus filhos. Você respeita seu marido, o pai dos seus filhos? Não, ele não merece. Eu quero crer que depois que você ouviu isso aqui, você tem um novo entendimento, que se você realmente quer o melhor para os seus filhos, comece a respeitar a sua esposa. Comece a respeitar o seu esposo. Para de achar que se você fizer tudo e tiver um casamento horrível, os teus filhos vão estar seguros. Não vão estar seguros. Amém? Parece que eu tô brava. Mas é triste, a gente vê muitos relatos, amados, e o fim nunca é bom. O fim nunca é bacana. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para mudar essa geração. Tá certo? Sabe uma coisa também que a gente vê, é muito comum num ambiente ruim, disfuncional, as crianças serem introvertidas, tímidas, inseguras. Nem sabe quem são, do que tem, do potencial. Por quê? Porque o ambiente não proporcionou. O ambiente não permitia. Vejo que algumas mães tentam impor a sua personalidade na criança. Isso não funciona. Você mata a personalidade da criança e mata qualquer coisa que ela consiga fazer ali. Se ela não tiver um encontro genuíno, dificilmente essa criança vai ser próspera num casamento, num trabalho. E o que é mais comum é crianças, adolescentes, jovens com autoestima muito baixa. Muito baixa. A gente ouve muito, você vai rir disso aqui, que a gente ouve mulheres dizendo assim, eu tenho dedo podre para homem. Quem já ouviu essa expressão? Olha, misericórdia. E não é, querido. Sabe o que acontece? A pessoa tem uma baixa autoestima, então ela não consegue crer que um homem bacana, um homem de Deus, um homem íntegro, vai se interessar por ela. Então ela vai mesmo para um homem que realmente não tem muito a oferecer. É essa a explicação para o dedo podre. Quem já sabia disso? Ela não se sente digna, capaz. E tem homem também que tem dedo podre. Um relacionamento feliz. Vamos voltar agora, falamos das crianças, vamos voltar agora para encerrar. Como que é um relacionamento feliz? Ele tem que ser realista, né? Sabe aquela paixão do começo do namoro? Que eu falei, do friozinho, da borboleta. Com o passar do tempo, isso acaba. Aquela mulher que tinha um corpo lindo, aquele homem que tinha cabelo. Eu, quando conheci meu marido, ele tinha cabelo. Era magrinho, agora não tem mais nada. É gordinho, não tem cabelo. E eu amo mais do que quando eu conheci. Gente, depois quem me conhece aí, marca ele, por favor. Queridos, o casamento, ele vai transformando. Aí vem aquilo que eu falei, né? Da aliança, da cumplicidade, do respeito. Respeitar as limitações. Sabe o que é muito triste? E a gente ouve muito? Descendo a lenha, falando mal do marido. Falando mal da esposa. Querido, eu vou dizer, já vou te adiantar. Se você vir falar mal aqui do seu marido, da sua esposa, dificilmente você vai ter amizade comigo. Porque uma pessoa que faz isso, a credibilidade dela, não estou falando que você não tenha que abrir seu coração para uma pessoa que você tem aliança.
que é o teu líder, tua cobertura, uma pessoa que você confia, e ali você vai abrir seu coração. Agora, se você, para sua família inteira, né? Às vezes, querida, a tua sogra te odeia, mas foi a sua mulher que fez a caveira. E aí depois você quer que aquele ambiente fique harmonioso. Você só fala mal do cidadão, da cidadã, e depois você quer que todo mundo ame. O que eu vou pensar de você? Você só fala mal, mas você continua lá. Alguma coisa não bate. Então, um relacionamento, ele passa por várias etapas. E você tem que viver essa etapa. Quem aqui conhece uma pessoa, um artista que não entendeu isso? Que o casamento passa da fase das borboletas na barriga? A Gretchen. Gretchen, ela já casou 20 vezes. Não sei como também, mas casou. Por quê? Por que a Gretchen casa assim? Porque passa a fase das borboletas, para ela não serve mais. Hein? E não é os... Eu pesquisei para falar. Não é os caras que larga dela, não. É ela que larga. Não sei o que existe ali. É um mistério, né, amados? Vocês estão entendendo, né? Amém. Nossa, misericórdia. Querido, para termos um casamento feliz, é preciso trabalho. Quem aqui já cuidou de horta? Eu levantei a mão, mas nunca cuidei, não. Eu fiz assim pra você fazer. Nossa, fizeram uma hortinha lá perto de casa. Eu que dei ideia, depois eu me arrependi amargamente. Dá muito trabalho. Tem que ter investimento, tem que molhar todo dia, tem que tirar as tiririca, Então... e umas nascem, umas não nascem. Investimento. Menino, mas quando elas ficam bonitas, não tô aguentando mais comer cheiro verde. De tanto que deu. É a coisa mais linda. Mas existem pessoas ali investindo. E assim é o casamento. Você não quer investir mais. Não sei. Ou você quer viver ali na sua tranquilidade. Não tem como esse casamento dar certo. Precisa haver um investimento no pessoal, nos relacionamentos, né? Querido, você precisa cortar o seu cabelo, né? Eu falo isso pro meu marido, você pode achar engraçado, mas ele ainda tem que rapar. E às vezes eu falo pra ele, meu filho, você tem que rapar aqui e tal, né? E ele vai, rapa. Por quê? Porque ele quer me ver feliz, ele investe em mim, e eu a mesma coisa, ele faz pra mim. Ô filho, passa um batonzinho nessa boca. Eu falo, filho, mas eu vou sair de máscara. Não, mas mesmo assim, passa um batonzinho. Eu passo, né? Tá de máscara, ninguém vê. Eu passo. Por quê? Porque é um investimento. Né? Por isso que tá funcionando. Por isso que a gente consegue ficar lá só os dois sozinhos. Porque há investimento. Casamento sem investimento, ele não funciona. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você está lá no seu casamento. É melhor você investir e ter um casamento bom? Ou você quer viver no toma lá da cá? Só pancadaria. Queridos, eu conheço. Não sei se você conhece. Casal de idoso. 70, 75 anos. Eles brigam como no começo de namoro. É assustador. E eu já disse, queridos, mas vocês vão, né? Estão os dois só. Ela até arranja os dentes. Ele é manso, sabe? Mas também não faz nada. Foi proposto ali pedir perdão. Não quero. E aí eu fico entendendo como que a pessoa quer... nós vamos envelhecer junto, morrer junto. Eu falo, meu Deus, mas escolher ser infeliz? Né? Sendo que tem a chance. Estamos dizendo que tem a chance. Não é uma utopia, mas precisa investimento, precisa pagar um preço, precisa querer. Precisa abrir mão do seu egoísmo, do seu comodismo, do seu achismo, da sua soberba, do seu orgulho, da sua maldade.
Às vezes a gente vê até maldade. Uma competição. Disputando. Quem briga mais, quem grita mais, quem fala mais, quem faz pior para um para o outro. Não tem. Não faz sentido. Faz sentido? Não. E o que acontece? Casamentos desfeitos. Conheço também várias pessoas que já me disseram, várias pessoas, não foi várias. Poxa, tá no segundo casamento. Poxa vida, se eu tivesse esse entendimento que eu tenho agora, de renovo, de reconstrução, eu não teria separado do meu marido. Também já ouvi assim, menina, meu primeiro marido era melhor do que esse. Pensa bem, gente. Pensa bem a situação dessa pessoa. Ela tá casada e ela diz, meu ex-marido era melhor. E aí, não tem volta, né? Porque não dá, tipo assim, vou descasar. Não. Certo? Estamos encerrando. Uma coisa que aceite alguns problemas não podem ser resolvidos. Tem coisa que teu marido não vai mudar. Tem coisa que a tua mulher não vai mudar. Como deixar a toalha em cima da cama? Como deixar o calçado na sala? Não vai mudar. 35 anos calçado na sala. Amém? Não vai mudar. Mas tem tantos outros atributos que custa tirar aquele calçado da sala? No caso, sou eu que deixo o calçado na sala. Pior ainda, não é um. Final de semana tem 5, 6. E ele já fez de tudo. Ele já fez trenzinho no corredor. Ele... Entendeu? Claro que eu vou falar dos meus, né? Não vou falar dos defeitos dele. Um dia ele fala... Mas assim, e hoje a gente ri, né? Mas sabe uma coisa que eu tenho feito? Eu, assim, tenho tentado não deixar. Sabe? Eu fico assim, eu ainda tá num processo. Mas eu fico, por quê? Porque eu quero agradar. Né? Mas ele não briga mais, nem faz trenzinho mais com meus calçados. São coisas que não vão mudar. Às vezes ele fez a vida inteira. Foi criado assim. E para ele aquilo é importante. Para ele aquilo é fundamental. Isso não é uma coisa grave, né? Estamos falando aqui de coisas bobas, viu, amados? Estamos falando de coisas graves, não. Não muda. Mas você pode lidar com aquilo ali. Não, tem que ser do meu jeito. A minha casa tem que ser do meu jeito. Você não mora sozinho. Você mora com outra pessoa. Comunicação. Já falamos aqui. A comunicação, queridos, ela tem que ser limpa, clara, transparente. Eu não sei se você sabe, mas ninguém aqui adivinha pensamento do outro. Você sabe disso? Então, mas tem umas que insistem. Ele tem que adivinhar. Às vezes uma até verbaliza. Ele tinha que ter adivinhado. A Bíblia até condena o adivinho. Então, queridos, fale, expresse, sabe? Diga o que está acontecendo, diga o que você quer, diga aquilo que não te faz bem, diga aquilo que aborrece. Tenha uma comunicação clara. Vai funcionar. Seja honesto no seu relacionamento. Por mais que você tenha feito algo, por mais que você esteja fazendo algo, o melhor caminho é a verdade. O melhor caminho é a transparência. Às vezes você fez algo que você não tem coragem de contar, né? Mas o maior prejudicado é você. Então, assim, seja transparente, procura ser honesto em todos os sentidos. Procure ser claro em todos os sentidos. Ninguém quer ficar com uma pessoa que é mentirosa, que é enganosa, que defrauda. Queridos, a mentira é o jeito mais eficaz de você defraudar o outro. Certo? Amém? Amém. Vamos orar?
Queridos, nós aqui ouvimos, imagino que você já ouviu coisas que você já ouviu, mas acredito que você ouviu algo novo. Mas eu queria fazer um clamor. Põe em prática. Vale a pena. No começo dá trabalho, mas depois vai ficando que rotina. Sabe, se você é uma pessoa indelicada, começa a fazer esse exercício. Eu ouvi de um casal de pastores aqui da igreja, nossos pastores, que ele e a esposa fez um jejum de crítica. Um jejum. Talvez você tenha que levantar um jejum de crítica, de murmuração, de agressão, de desprezo. Vale a pena. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite nós te louvamos e bendizemos, damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dizemos que tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor colocou esse desejo em nossos corações. Deus, nós não temos nada a oferecer, mas nós temos, Senhor, um coração aberto, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ser transformado. Eu peço que o Senhor fale com cada um em particular. Deus, eu declaro família sendo restaurado, eu declaro filhos sendo, Deus, criado com o teu propósito, eu declaro um mover sobrenatural do Senhor sobre cada família. Deus, nós estamos aqui para fazer a diferença, que as pessoas possam olhar para nós e nos ver como referenciais, que as pessoas compreendam que Deus funciona, que Deus age, que Deus move quando nós nos colocamos à disposição. Eu declaro lares abençoados, eu declaro que a paz do Senhor seja instalada em cada família, em cada coração. Eu declaro, Deus, a transformação dessas mulheres, a transformação dos homens. Cada um sabe, Deus, daquilo que necessita ser transformado. E eu te peço, Deus, coloque um incômodo no coração de cada um. E possamos, ó Deus, ser melhores a cada dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Sandra. Que palavra tremenda. Foi bom demais a conta. Amém. E eu quero dizer algo para você que recebeu essa palavra hoje, seja virtualmente ou seja aqui presencialmente. É muito fácil, numa palavra assim, a gente identificar todos os outros membros da nossa família, mas não a gente. Né? E fala, puxa vida, fulano tinha que ter ouvido isso, ou ainda bem que fulano está aqui ouvindo isso. Mas eu entendo que quando Deus nos traz, né, traz uma mensagem, o primeiro alvo dessa mensagem somos nós. Né? Deus quer falar conosco. Então o objetivo aqui hoje não é você identificar, né, as responsabilidades. Eu sou assim porque meu pai isso, porque minha mãe isso, porque meu filho isso, porque meu marido isso. Não. Qual é a minha parcela? Eu sempre digo que a gente não muda o outro. A gente muda a forma como a gente lida com o que o outro faz. Né? O importante não é o que fazem com você, mas é o que você faz com o que fazem com você. É onde Deus entra nessa equação, é como você coloca Deus para cuidar dessas situações. Porque com certeza tudo que a Sandra falou aqui pegou em algum lugar, pegou no seu calcanhar aí, né? Não tem jeito de você ter escapado do que ela ministrou aqui. O problema é como você vai lidar com isso a hora que você sair daqui. Né? Você se encheu de mais argumentos e pedras na sua mão, entendeu? Ou você entendeu que há coisas muito preciosas para você fazer, para que a sua vida seja diferente, para que a sua família seja diferente. Algo incomodou o meu coração, porque é muito fácil numa palavra como essa a gente achar argumentos e não motivos para mudar, motivos para deixar Deus mexer dentro de nós e falar, eu vou ser diferente, eu vou mudar o que precisa mudar. Eu vou derrubar os argumentos do meu coração e vou tomar as decisões corretas em cada situação, em cada relacionamento que eu tenho, em cada batalha que eu estou vivendo nesses dias, na minha família, na minha casa. A gente, usando aqui a questão da dependência química, os meninos que estão
internado, as famílias que estão aqui, cada um tem os seus desafios, né? E o nosso objetivo aqui é fazer com que cada um assuma a sua responsabilidade. E as coisas só começam a mudar a partir do momento que a gente assume a nossa responsabilidade. Senão você corre o risco de simplesmente arrumar mais pedras para você jogar no outro. Falou, tá vendo? Falou exatamente do jeito que você faz lá. Não, falou, talvez tenha falado sim, mas também falou exatamente do jeito que você faz. E se a sua responsabilidade aqui é identificar onde é a sua responsabilidade e tomar as atitudes necessárias para que a sua história mude, para que a sua vida mude. Quantos estão entendendo aí a diferença? Sabe? Eu sinto no meu espírito que assim, uma tentativa das trevas de tirar a bênção do que nós acabamos de receber aqui, né? E isso virar pedra em vez de virar munição, uma arma para você mudar aquilo que precisa mudar no seu interior. Não saia daqui atirando pedras, saia daqui, entendeu? Olhando para si mesmo e dizer, que bom que eu tenho o Senhor para guiar os meus passos, para agir de uma forma diferente. Eu não caminho sozinho, eu não preciso lutar essa batalha sozinho. Puxa vida, enquanto eu dependi só de mim, quantas besteiras eu fiz. Mas que bênção que agora eu tenho conselheiros, que bom que eu tenho pessoas para me ajudar, que bom que eu tenho a palavra de Deus para me dar um caminho, um norte para mudar a história da minha casa, mudar a história da minha família. Essa é a mensagem que você tem que sair daqui. E quando chegar lá fora, qualquer pensamento que venha na sua mente contrário a esse, se lembre do que nós estamos dizendo aqui. A mudança é comigo. Eu vou fazer aquilo que está na minha responsabilidade. E o Senhor vai me dar a vitória, a colheita, entendeu? Independente das circunstâncias. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou fazer algo diferente que vai mudar a história da minha família. As minhas decisões mudam o ambiente que envolve a minha vida. Amém? Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. Você que está ouvindo em casa, você que está aqui. Nós temos que tomar o cuidado aí. A gente dá um tempinho para vocês estarem com as famílias. Por favor, não tirem as máscaras. A gente tem que manter o distanciamento social aqui no nosso ambiente, né? Nem podemos demorar muito aqui, mas não tirem, não vamos mudar essa questão aí do distanciamento. E que você possa estar conosco aqui semana que vem. Como o Du falou, nós vamos trazer novidades aí na próxima semana. Mas que a sua semana seja tremendamente abençoada e você possa compartilhar conosco os milagres aí que Deus está fazendo. Amém? Deus te abençoe. Você que está nos ouvindo aí, fique com Deus. Você que está aqui conosco também, que Deus te abençoe e guie os seus dias. Amém? Amém.